Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, que se realiza nesse dia 13 de fevereiro de 2017. Cumprimento a todos os nobres vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, visitantes e toda a comunidade, e também aos internautas que nos acompanham pela transmissão ao vivo. É coisa linda ver essa casa legislativa cheia, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Convido a todos para de pé ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Prosseguindo com os trabalhos, passando a pauta então do pequeno expediente. Nobres vereadores receberam a cópia da ata da sessão ordinária da semana passada e coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, a presente ata está em votação. Quem não é favorável, por favor, se manifeste. Aprovada. A ata está aprovada. Ato seguinte. Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Por gentileza, vereadora Vaneide.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pessoalmente e a todos os internautas também. Gabinete do Prefeito, ofício número 083 de 2017. Presidente Getúlio, 9 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Leonardo Pavanello Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar em regime de urgência o projeto de lei a seguir relacionado. Homologa termo de convênio que entre si celebram a Associação das Irmãs Franciscanas de São José e o município de Presidente Getúlio, objetivando a gestão de serviços médicos e hospitalares do pronto atendimento no município e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nelson Virtuoso, Prefeito Municipal. Gabinete do Prefeito. Ofício número 087 de 2017. Presidente Getúlio, 10 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Leonardo Pavanello Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar em regime de urgência o projeto de lei a seguir relacionado. Concede auxílio financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Getúlio, a APAI, e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nelson Virtuoso, Prefeito Municipal. Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício 012 de 2017. Presidente Getúlio, 13 de fevereiro de 2017. Ilustríssimo senhor Leonardo Pavanello Júnior, vereador municipal de Presidente Getúlio. Assunto: resposta ao ofício número 010 de 2017 do Gabinete da Presidência. Cumprimentando-o cordialmente e aos demais vereadores na Casa Legislativa, vimos informar-lhes que atualmente o Conselho Municipal do Idoso não se encontra em funcionamento. No entanto, estamos tomando as providências para efetivá-lo o mais breve possível. Segundo informações da assistente social, Anali R.S. de Carli, o Conselho Municipal da Assistência Social tem assumido as responsabilidades em relação à política da pessoa idosa, prevendo ações e aplicações de recursos através dos planos que constituem anualmente. Reconhecemos, porém, a necessidade da existência e efetividade de um conselho próprio para avaliar, fiscalizar e propor ações exclusivas à população idosa de nosso município, conforme prevê a Lei 2.474 de 2007, que criou o Conselho Municipal do Idoso em Presidente Getúlio. Comprometemo-nos a apresentar o decreto de nomeação e ata de posse tão logo seja concretizado, assim como o plano de ação e aplicação de 2017, que será elaborado em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Vanderlei Pofo, secretário da Assistência Social.
Rio do Sul, 9 de fevereiro de 2017. União de Câmara de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, a UCAV. Edital de convocação. Elcio Luiz Bonacouce, presidente da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, a UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca. Pelo presente edital, os senhores vereadores associados à União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, o presidente da AMAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 18 de fevereiro, tendo como local o Centro Esportivo Pedro Tomás de Oliveira, anexo ao Ginásio de Esportes Hermínio Girardi, situado no município de Laurentino, na rodovia SC 350. Com início marcado para as 9 horas, em primeira convocação, ou 30 minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 9 horas, abertura da Assembleia. 9h15, apresentação e deliberação de moções. 9h30, apresentação do programa Qualifica da Escola do Legislativo, a ALESC, em parceria com o TRE, TSE, Ministério Público e associações de câmaras e municípios. 10 horas, palestra, experiências legislativas e a atuação parlamentar com o ex-deputado federal João Matos. 11h30, assuntos internos da entidade e do Fórum da Mulher Parlamentar, FOMPAV. 11h45, palavra livre. Meio-dia, encerramento e almoço. Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental. Não deixe de comparecer. Elcio Luiz Bonacouce, presidente da UCAV. Observação: confirmar presença por e-mail ou telefone com Gladys ou Gabriela até o dia 16 de fevereiro. União dos Vereadores de Santa Catarina, Florianópolis, 6 de fevereiro de 2017. Ofício circular número 001 de 2017. Assunto: encaminhamento de calendários 2017. Excelentíssimo presidente, com os nossos cumprimentos formais, servimos-nos do presente para encaminhar-vos a esta Câmara Municipal os calendários de mesa para o ano de 2017, conforme prática costumeira desta entidade. Os calendários são enviados pelo número de vereadores de cada Câmara Municipal e mais um destinado à mesa do secretário desta Casa Legislativa. Além de servir como instrumento consultivo de datas, o presente calendário serve também para marcar a existência desta entidade representativa, razão pela qual solicitamos a Vossa Excelência que, em comunicado ao plenário, solicite que os mesmos sejam usados em cima de cada mesa dos parlamentares no plenário. Fato esse que vem acontecendo há muitos anos. Com os nossos agradecimentos, reiteramos a inteira disponibilidade da UVESC a Vossa Excelência, às diversas secretarias da Casa e a todos os seus vereadores, através da sua diretoria executiva e assessorias, na condição de Câmara Associada. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, Superintendente. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vaneide. Passando a pauta, então, agora do grande expediente, peço que a primeira secretária faça a leitura das indicações que, a posteriori, serão encaminhadas para o respectivo local solicitado. A indicação é número 008 de 2017, do vereador Joacir Pereira. Indicações número 009 e 010
e 011 de 2017, do vereador Leonardo Pavanello Júnior. Indicações número 12, 13 de 2017, do vereador Marcelo Martins. Indicação número 14 de 2017, do vereador Joacir Pereira. E a indicação número 015 de 2017, do vereador Sávio Batista. Por gentileza, secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Leonardo Pavanello Júnior. Indicação número 008 de 2017. Que se faz uso de parte de R$2 milhões que o deputado Aldo Schneider garantiu que o município de Presidente Getúlio será contemplado com recursos do Fundam nos próximos meses para pavimentar os 2 quilômetros restantes que faltam no bairro Ribeirão Revólver. Esta indicação é de titularidade do vereador Joacir Pereira. Indicação número 009/2017, de titularidade do vereador Leonardo Pavanello Júnior. Que seja determinada a revitalização e manutenção das quadras de areia localizadas no bairro Moastífer, bairro Revólver, bem como nos demais bairros da cidade, inclusive dotando as mesmas com iluminação. Indicação número 010 de 2017, de titularidade do vereador Leonardo Pavanello Júnior. Que seja determinado, com a maior brevidade possível, a instalação da rede coletora de esgoto sanitário nos fundos da propriedade do senhor Aécio Vipel, centro da cidade. Indicação número 011 de 2017, de titularidade do vereador Leonardo Pavanello Júnior. Que seja determinado a manutenção do espaço físico, bem como dos brinquedos e equipamentos existentes no Parque Infantil Adolfo Martins, localizado na Rua 7 de Setembro. Indicação número 012 de 2017, de titularidade do vereador Marcelo Martins. Que seja determinado a instalação de redutor de velocidade do tipo travessia elevada em frente ao ginásio de esportes da Escola Municipal de Educação Básica Tancredo Neves. Indicação número 013 de 2017, de titularidade do vereador Marcelo Martins. Que seja executada a limpeza do leito do canal, a vala, existente na propriedade do senhor Vitório Vizinheski, bairro Rio Ferro. Indicação número 014 de 2017, de titularidade do vereador Joacir Pereira. Que seja determinado a manutenção com patrulhamento e macadamização da estrada geral do loteamento Childini, no Índios Esquerdo. Indicação número 015 de 2017, de titularidade do vereador Sávio Batista. Que seja ampliado o calçamento da rua Ricardo Stein até as imediações da ponte de concreto, que faz a ligação desta com a rua Hugo Leber, utilizando parte dos recursos provenientes do Fundam, Fundo de Apoio aos Municípios, do qual nosso município será contemplado conforme anunciado pelo deputado Aldo Schneider. Seria isso, senhor presidente. Ato contínuo, passamos agora à pauta da ordem do dia e peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos de lei número 01 de 2017 do Poder Executivo, para logo após ser submetido à discussão e votação. Gabinete do Prefeito.
projeto de lei número 001 de 2017. Homologa termo de convênio que entre si celebram a Associação das Irmãs Franciscanas de São José e o município de Presidente Getúlio, objetivando a gestão de serviços médicos e hospitalares de pronto atendimento no município e da outras providências. O prefeito municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica homologado o termo de convênio que entre si celebram a Associação das Irmãs Franciscanas de São José e o município de Presidente Getúlio, objetivando a gestão de serviços médicos e hospitalares de pronto atendimento no município de Presidente Getúlio, cuja cópia encontra-se em anexo e faz parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do crédito consignado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Presidente Getúlio. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, em 9 de fevereiro de 2017. Nelson Virtuoso, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 001 de 2017 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Quem não é favorável, por favor, se manifeste. Projeto número 001 de 2017, aprovado por unanimidade. Por gentileza, secretária, faça a leitura do projeto de lei número 002 de 2017, sendo esse também do Poder Executivo. Gabinete do Prefeito. Projeto de lei número 002 de 2017. Concede auxílio financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Getúlio, a APAI, e da outras providências. O prefeito municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro na ordem de R$ 66.400 em 10 parcelas iguais no valor de R$ 6.640, a serem pagas no exercício de 2017, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, de Presidente Getúlio. Artigo 2º. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Getúlio, inscrita no CNPJ, sob número 82.802.075/000150, terá o prazo de 60 dias após o recebimento da primeira parcela para a prestação de contas, prevalecendo a antecessora como condição àquela subsequente. Artigo 3º. Os recursos necessários para cobrir as despesas com a execução da presente lei decorrem da dotação orçamentária do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, em 10 de fevereiro de 2017. Nelson Virtuoso, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 002/2017 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei está em votação. Quem não é favorável, por favor, se manifeste. Projeto de lei do Poder Executivo aprovado por unanimidade. Nesse momento, ato contínuo, vamos para o momento da tribuna livre e concedo o uso da palavra ao colaborador da Prefeitura, senhor Adilson Witz, para tratar de assuntos de interesse da categoria. Por favor. Bem, boa noite aos excelentíssimos vereadores, aos demais presentes e também ao todo o quadro de funcionário público do setor de obras e também em especial ao nosso pessoal da área da saúde. Meus amigos, queridos vereadores, o que me traz aqui hoje é uma discussão que não seria uma discussão, mas um pedido que olhem para nós, motoristas de ambulância, que agora, mudança de governo, é aquela história, muda e cada um tem uma ideologia diferente, uma situação diferente de administrar, e, infelizmente, para mim, eu acho que foi dado uma dose de remédio meia forte, né? Na área da saúde, até em todos, mas não sei, enfim. Foi tomada uma atitude, eu acho que assim, devia ser pensado primeiro antes da dose, porque a nossa diária, o nosso sobreaviso e enfim, o nosso plantão que a gente faz, né, que é o sobreaviso, a gente ficou sabendo que ele é ilegal. Tudo bem, se ele é legal, não sei até de quando é que vem, se for outras administrações, né, mas nós queremos que seja acertado. Porque é injusto você levantar 1h da manhã, pegar a população, como a gente faz, o nosso trabalho é feito, e aí o que acontece? Aí tem gente que fala que o motorista de ambulância ele ganha demais pelo que faz. Mas eu tenho aqui um exemplo, e vocês também vão ter um exemplo, desse companheiro Marcelo, que trabalhou comigo e com os demais companheiros aqui, 3 anos e meio. Perguntem a esse menino como é que funciona o nosso trabalho. Ele vai explicar para vocês lá na frente, quando vocês discutirem essa ação, né, que foi tomada, tudo bem, mas nós queremos uma solução, né? O Sávio sabe muito bem da dificuldade que ele passou há 2 anos e meio atrás. Ele pode relatar de como nós trabalhamos na saúde, de como nós fizemos o nosso trabalho. Então eu estou aqui reivindicando. Não é simplesmente, não, um direito que gostaria que vocês, prefeito, todos os líderes aí, pensassem com amor, com carinho. Tá? Temos que arrumar, temos que resolver, está errado? Está errado, mas então vamos botar a dose de remédio certa. Não vamos, de repente, estragar uma coisa por o simples fato de dar uma dose muito forte. Eu tenho aqui o Michael, o Amarildo Leite, que trabalha de domingo à noite a sexta de tarde, 6h da tarde, quando eu pego o plantão. É uma correria louca, não para. Não para. E assim, gente querida, é o meu serviço também no dia a dia da saúde. Porque eu saio 1h da manhã, mas não tenho hora para voltar. Todos eles não têm hora para voltar. Tá? E a população, se eu não me engano, nós transportemos mais de 5.000 pacientes fora do município. Então, se nós estamos levando essa gente para fora, porque algo nós estamos fazendo de bem. Algo nós estamos fazendo. Ninguém está andando na estrada para passear.
Fora isso, que nós chegamos no Hospital Celso Ramos, HU, todos os hospitais, que nós pegamos uma fila de madrugada e lá marcar consulta. Então, se pudermos, eu peço para vocês, gente querida, apreciem esse projeto, legalizar isso aí quanto antes. Porque o mês passado eu não recebi. Esse mês fiz um plantão agora esse final de semana. Está aqui, ó. Olha o monte de viagem que eu fiz esse final de semana. Aqui tem 2 transferências. 2. O resto, você sabe o que é isso aqui? Sangue. Para fazer exame. Às vezes, vocês não estão a par do que acontece. Então, quando se vai tomar uma medida, primeiro vai se procurar o que está acontecendo naquele setor. E não simplesmente descer a lenha e... Opa! Não, vamos procurar primeiro entender o que está acontecendo. Qual é o problema? E está aqui, ó, meus roteiros. Nem botei ainda para ir as horas lá. Isso aconteceu esse final de semana. E tem uma ambulância, ela não é para ficar passeando, batendo caixa. É para emergência. E isso acontece muito. Isso eu estou trazendo para você, que eu nem devia estar falando, mas eu estou falando para você como é que está, como é que acontece as coisas. Em relação ao nosso sobreaviso, eu gostaria que vocês vissem isso também, o adicional noturno. Vamos tentar fazer que a coisa anda bem na saúde. Não só na saúde, mas no setor de obras, agricultura, enfim. Mas olhe com carinho, gente. Nós estamos aí para tratar vocês, para ajudar vocês. Nós estamos aí para dar a cara para bater e para viajar, para tratar os pacientes. Esse é o nosso lema. Esse é trabalho, dia a dia. Não tem hora. Como eu falei, nós não temos hora, gente. Então, se é injusto nós receber esse sobreaviso, mas pelo amor de Deus, procurem uma maneira que se qualifique esse valor, para não ter perda. Porque essa perda de R$480 que eu tive esse mês, os meus colegas aqui, ó, fez falta na mesa deles esse mês. Fez falta. Então eu peço, não estou dizendo que alguém é culpado. De repente a dose foi meio exagerada, devia ter analisado antes. A gente sabe que hoje o Ministério Público bate na porta e não avisa. Se você errou, tchau. Nós sabemos disso. Então eu peço, para encerrar, pelo amor de Deus, gente, quanto antes a resolver esse problema, porque nós não queremos trabalhar no meio de turbulência. Talvez mês que vem vai chegar o meu plantão de novo. Será que eu vou receber? Claro que hoje, no final da tarde, foi avisado que vão pagar certinho. Não estou dizendo que não vão pagar. Mas não precisava nada disso ter acontecido. Era simples só ter continuado ou dado a dose de remédio, mas peraí, vamos resolver já. Mas graças a Deus parece que a coisa vai andar agora, né? Eu peço ao líder do governo, o senhor Haroldo, também puxar essa linha aí, a dona Marlene, agradeço ao Ivo, que também ontem conversamos, ele disse, não, nós vamos resolver também, pedi para o Marcelo, né? E peço a cada vereador, gente, nós estamos andando na estrada, nós não sabemos se voltemos, tá? Então se tem como arrumar isso quanto antes, é isso que eu peço a vocês. E cada um desses funcionários que está aqui, ó, eles vão dar o sangue pelo município. Pode ter certeza disso. Independente de partido político, nós estamos aqui honrando o povo de Presidente Getúlio trabalhando. É isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Adilson, senhor e amigo Adilson Witt. Tivemos uma conversa semana passada também, né? E não tenha dúvida que eu e os demais vereadores sabemos sim da importância do trabalho de vocês, tá certo? Todo funcionário público, todo funcionalismo público tem a sua real importância e exatamente isso, independente de cor partidária, a gente está aqui em prol do povo, né? Não somos funcionários nem de prefeito e nem de nenhum agente público, a gente está aqui pela cidade e pelas pessoas. Nesse momento, peço ao líder de governo, o Sávio, não vi, desculpa, Sávio, concedo nesse momento a palavra ao vereador Sávio Batista. Cumprimentar o nosso presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa. Parabenizar os funcionários públicos por estar nessa noite aqui, reivindicando o que é de direito. Se pode ou não pode, são vidas que são transportadas. São pessoas que estão trabalhando, tanto na classe da saúde, quanto outras classes também do funcionalismo público.
E quando foi relatado há 2 anos e meio atrás, só quem sabe, quem passa, para saber o trabalho que vocês realizam. Meu pai foi funcionário público durante 15, 16 anos. Agora, a área da saúde, como você falou, Adilson, não está a passeio. E quando vai, nem sabe se volta. Com essas estradas, e o mínimo que se deve é respeito por vocês. Respeito e gratidão. Eu, como vereador, mas como cidadão getuliense, eu só tenho a dizer obrigado, obrigado e obrigado pelo trabalho que vocês realizam. E dizer que vocês são guerreiros, vocês são herói, pelo salário que vocês ganham. Mesmo sobre aviso. A gente defenderia, sim, acredito que todos os vereadores aqui, sem exceção, são a favor, sim, desse sobreaviso, da diária ou de qualquer outra regalia que faça, sim, o funcionário público. Bem como vocês, bem como todos os funcionários públicos, pois a gente já vem desde o início do ano recebendo questionamentos quanto sobreaviso de gente que até está passando necessidade pelo corte. A dose foi alta? Foi. Políticas vêm, políticas vão. Alguns sobem morro, alguns descem morro para pedir voto, para fazer campanha. Mas quando se fala em saúde, quando se fala em funcionalismo público, se deve se tratar com respeito. E eu, como vereador, posso dizer para vocês, eu estou do lado de vocês, o que vier para a Câmara de Vereadores, com certeza, eu vou aprovar, sendo benéfico para o funcionário público, com certeza, a gente sempre vai estar do lado de vocês. O leite, eu até vou dar um depoimento, companheiro presidente, numa viagem a Lages com meu pai, quase que bateram, quase que perdeu a vida de mais 2, 3 pessoas que estavam junto, mas a habilidade do volante, a garra, a dedicação e o carinho que todos vocês têm, e o Leite também que passou mais próximo do meu pai, a gente só pode dizer assim, ó, é gratidão e com certeza esse vereador aqui vai estar do lado de vocês e se espera, com certeza, provavelmente já tiveram reunidos, com certeza o mais breve possível vai ser resolvido esse problema. Mas não é só com vocês, o que a gente defende é para todos os funcionários públicos, porque de todas as classes tem que ser respeitada e tem que ser valorizada, desde o funcionário braçal, ao motorista, a todos os agentes que sim, se dedicam 1h da manhã, meia-noite, ou até alguns depoimentos que a gente teve, né, em alguns momentos da vida que tu está num particular, tu tem que se doar e tu sai correndo mesmo para salvar uma vida. Então assim, eu quero me colocar à disposição de vocês e com certeza estou do lado de vocês para o que deve Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sávio. Passo nesse momento a palavra ao vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar o presidente, todos nós vereadores e ao todo o público presente. Quero também fazer uma edificação, né, ao nosso líder do governo, que leve isso ao nosso prefeito, que é mais que merecido, né, um aumento mesmo, porque o último aumento que teve, o motorista não recebeu. Foi feito um aumento para vários setores, né, para dar uma melhorada no salário, e o motorista não teve essa diferença no aumento. Então, que dê uma atenção especial, né, não só para os da saúde, também para os da obras, que também trabalham com caçamba, lugar perigoso, também todos eles têm, né, tem um nível de perigosidade, né, no serviço, então que seja reconhecido que foi tirado deles também, que todos os motoristas que estão aí merecem, todos eles são, né, estão ali prontos para trabalhar em qualquer lugar, tanto na saúde, como na educação, como na obras ou na agricultura. Então que todos eles tenham direito de receber também uma melhoria grande no salário, se não for sobreaviso, né, um bônus, alguma coisa que faça essa diferença que perderam, porque parece que não é só essa administração, mas antes nós sempre conseguia, eu estava sempre na frente daí, eu era a situação, e nunca deixamos de pagar. Nunca deixamos de pagar, sempre conseguimos um modo de pagar e nunca foi irregular, sabe? Nunca foi irregular pagar.
Principalmente a saúde, ela tem justificativa maior do mundo para receber o sobreaviso. Se outros setores até vão ter que achar algum tipo de justificativa, mas a saúde tem. A saúde não tem horário para trabalhar. Na verdade, por lei, eles têm direito do sobreaviso. Tá? E, então, que seja providenciado quanto antes isso aí, eu acho que é mais do que merecido, né? E eu acho assim que outros setores também merecem assim, uma melhora, né, no salário, que seja visto aí com esse, né, nível alto de inflação que está tendo aí, ultimamente, aí o funcionário público está sendo até discriminado com o valor que está recebendo. Então vamos reivindicar junto com eles, que eles merecem, fazem um bom serviço, todos eles, né? Mesmo porque quem não faz concurso público e que não sabe trabalhar não passa no concurso. Então são pessoas qualificadas, né, com alto nível de sabedoria para estar ali transportando gente doente, transportando aluno, os motoristas da educação também, né, estão transportando, que é um serviço muito, né, de muita responsabilidade, está levando as crianças, a vida de todo mundo lá dentro, né, que a partir do momento que a pessoa tem um filho, a vida dele passa a ser um filho. Então ele tem que, dia de chuva, de sol, de noite, de dia, ele tem que transportar os filhos né, das pessoas tudo em segurança, né? Então eu acho assim que tem que ser valorizado um pouco mais também, né? Que até hoje nós não tivemos ninguém que se dedicou realmente, o prefeito, em olhar para esse lado dos motoristas. Então eu peço também que o nosso líder do governo, né, tome conta junto e nos ajude nisso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ernesto. Passo nesse momento a palavra ao vereador Marcelo Martins. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, em especial meu pai, que está aqui presente, e os motoristas da Secretaria de Saúde, na qual eu tive o prazer de trabalhar com vocês, Michael, Adilson, o Arno, o Leite, o Eroni. Eu sei da luta diária deles, como o Adilson mesmo citou, sai 1h da manhã, não tem hora para voltar, mas todo dia tem hora para sair. Todo dia eles estão na estrada salvando vidas, colocando a vida deles em risco, que a gente sabe da dificuldade, o perigo que é andar nessa BR-470. Então, nada mais justo, senhores vereadores, eles estarem recebendo esse sobreaviso. O salário deles, um salário defasado, R$ 1.300 por mês, um salário muito baixo. Eles merecem ser, sim, valorizados, e nós temos que batalhar muito por isso. Temos que estar junto com eles, defendendo a classe de todos os motoristas, principalmente os motoristas da saúde. A minha família, graças a Deus, nunca precisou, mas, como o Sávio falou, a família dele precisou e foi muito bem atendido, e de repente algum da família de vocês também precisou, e eles sempre estão aí, a qualquer hora. Eu trabalhei 3 anos e meio, a qualquer hora do dia, sendo diretor de saúde, eu entrava em contato com eles, eu nunca recebi um não. Não era para mim, eram para as famílias e presidente Getúlio. Sempre se colocando à disposição. Michel, nunca me esqueço um caso que ele chegou para almoçar, era 1h da tarde, e tinha uma criança de 2 meses de vida, que ela estava ali entre a vida e a morte no hospital, e o Michel fez uma postagem no Facebook, feliz da vida que ele tenha salvo mais uma vida. Então, os motoristas realmente merecem ser valorizados e nós temos que dar esse valor para eles. Conselho, sim. Obrigado, Marcelo. Companheiro presidente, quem sabe até para estar ajudando na discussão, nós temos uma assessora jurídica, quem sabe até ela pode fazer o uso da palavra, quem sabe para ajudar a gente também, aqui no Legislativo. Primeiramente, passo a palavra ao líder de governo, Haroldo Schink, que é a voz do prefeito nessa Casa Legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, uma saudação a todos os presentes, especialmente ao nosso servidor, funcionário público, Adilson Witt.
realmente se gerou uma polêmica muito grande com relação a pagamentos que estavam sendo feitos. Eu, outro dia, inclusive, conversando com o seu Adilson, expliquei, em parte, o que estava acontecendo. Infelizmente, não houve uma adequação com relação, e aqui a polêmica está com relação ao sobreaviso, da forma como ele deve ser realmente pago. Poucos, me parece, que estão sabendo o que está acontecendo. Semana passada, eu fui um dos precursores e solicitei que imediatamente eles tomassem alguma posição e realmente o projeto de lei está em via final de sua adequação para que seja submetido a apreciação nessa casa e com certeza merecerá também a aprovação, porque eu entendo de que o trabalho realizado por todos aqueles que realmente estão de sobreaviso. O sobreaviso não é dizer eu vou pagar mais. É a forma justa de remuneração pela condição de estar de sobreaviso efetivamente. Não se pode dar sobreaviso em 30 dias seguidos. Não se pode dar sobreaviso durante 360 dias. Sobreaviso tem que ser comunicado pelo momento e pelo dia e pelas horas que ele realmente está de sobreaviso. Em outras palavras, a partir do instante que o sobreavisado for chamado a entrar em trabalho, cabem as horas extras. Isto tudo será disciplinado. E na quinta-feira passada, o prefeito, mais a assessoria jurídica e o secretário de administração estiveram no Tribunal de Contas, eles ficaram abismados com o que estava acontecendo em matéria de pagamento. Totalmente irregular. Não existe sobreaviso de 30 dias seguidos ou de um ano inteiro. O sobreaviso tem que realmente ser regulamentado e tem que ser avisado por vez, e para isso vai haver o formulário apropriado, para que receba adequadamente. Eu fiquei um pouco surpreso quando o servidor Adilson disse que no mês passado não foi pago, não houve pagamento do período nem das horas extras. Mas isso vai ter que ser corrigido. Eu vou ser um que vou interceder com relação a isso, porque isso tem que ser efetivamente regularizado. Eu vou verificar em que situação está isso, e não é correto. O que é correto tem que ser feito. Agora, o que não pode ser feito em nenhuma hipótese é o que estava acontecendo, e eu estranho que não houve essa posição. Tem que ser regulamentado. A própria CLT, se alguém tiver eventualmente a CLT para poder dar uma verificada, observará claramente de que existem os pré-requisitos para a concessão do sobreaviso. Sobreaviso quer dizer o seguinte, não é plantão. Plantão é aquele que está no serviço de forma continuada. Sobreaviso é aquele que está em casa, sabendo de que a qualquer momento ele pode estar sendo chamado. E para isso, ele tem que permanecer à disposição. Pode estar dormindo, pode estar na casa de um colega, mas, por exemplo, o sobreavisado que não está na cidade, não pode estar de sobreaviso. Consequentemente, se alguém recebeu 30 dias e foi para a praia, está recebendo irregular. Se alguém está, ele tem que obrigatoriamente estar à disposição daquele órgão ao qual ele está servindo. E com certeza, eu quero assegurar isso, e há pouco nós estamos discutindo isso, de que será encaminhado e de uma forma apropriada de conformidade com a própria legislação. Eu só quero advertir para um detalhe. Se houveram viagens e não foi paga essa sobre-hora, necessariamente vai ter que ser paga. E eu vou ter que ser um interlocutor de todos os senhores, porque para esse serviço prestado, e aqui foi dito por todos que me antecederam, serviço prestado tem que ser remunerado. Se permaneceu à disposição de uma forma regular, deve ser remunerado. Mas para isso tem que ter lei.
Não é assim, eu vou simplesmente baixar um decreto que não tem lei municipal e, infelizmente, essa lei municipal nunca foi instituída, não existe a lei no município. Faz uma referência na nossa lei orgânica, principalmente o Estatuto do Funcionalismo Público, que eu mesmo fui verificar, lá diz, deverá ser pago sobre aviso de conformidade com a regulamentação em lei própria. E essa lei nunca foi feita. Consequentemente, o que está errado tem que ser corrigido, mas tem que ter amparo legal, tem que estar dentro da lei, não pode estar fugindo. E até para a segurança de todos os servidores. E tenho certeza, vocês vão ter um soldado na direção de aperfeiçoar e ser aplicado com justiça em favor de todos os servidores. Eu só quero fazer uma lembrança de que, eu me lembro que quando eu fui prefeito, o mínimo de aumento, eu fiz 3 reclassificações, o mínimo de aumento salarial sempre foi o índice do salário mínimo. E houveram prefeitos aí que não acompanharam isso, infelizmente. E aí houve uma defasagem. O que que nós estamos vivendo hoje, ou vivenciando? Uma crise, agora não vai ser o servidor que vai ter que pagar por isso, notadamente quando se trata, talvez, do maior patrimônio que todo cidadão tem, que é a saúde. Nós não temos patrimônio maior do que a saúde. Nós podemos, a partir do instante que nós estamos doentes, nós sabemos o quanto nós daríamos para que a saúde pudesse ser restabelecida. Eu não sei se o servidor, senhor presidente, o senhor Adilson gostaria de fazer alguma referência? Não, é assim, por causa da situação de não ter pago o sobreaviso de janeiro, mas não é só eu que não recebi. Eu tenho mais o Amarildo, tem mais pessoal que não recebeu, que trabalhou e não recebeu, tirou plantão no final de ano, as horas que fizeram, não receberam. No final do ano? Que o começo de janeiro para cá, quem tirou o plantão não recebeu. Então hoje, claro... Espera, vamos distinguir uma coisa, plantão ou sobreaviso? Eu sobreaviso, né? Eu digo sobreaviso, que não receberam. Porque há uma distinção entre plantão e sobreaviso, só quero deixar isso bem claro. Aí não foi recebido sobreaviso. Tem o pessoal que... O sobreaviso está ilegal no município. Só que eu entendo o seguinte, se ele ficou de sobreaviso, ele trabalhou, ele tem que ser remunerado por isso. E se ele fez as horas extras, como o senhor, inclusive, apontou, de que o senhor tem relatórios de viagem que não foram pagos, no meu entendimento, eu vou interceder no sentido, se tiver mais alguém, também vou interceder no sentido de que essas horas extras devem ser pagas. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Se trabalhou, efetivamente tem que ser recompensado pelo seu esforço. Isso se chama de esforço laboral. Tanto é que agora, no fim da tarde, me passaram que vão pagar agora em horas extras do mês passado, né? Sim. E o desse final de semana que eu trabalhei no vácuo, né? Eu não então, sabia se... Então, vai ser exatamente o que nós estamos defendendo desde o início, de que deve ser, se houve labor, se houve trabalho, realmente tem que ser remunerado. Quanto ao disciplinamento do sobreaviso, tenham certeza de que isso vai ser regulamentado e na forma legal, todo sobreaviso vai ter que ser trabalhado. Agora, entenda o seguinte, para sobreaviso tem que prescindir de determinação do secretário ou do prefeito de que a pessoa fica, o servidor, fique à disposição para este período. Agora, não existe à disposição do dia 1º a 31 de janeiro, que é uma excrescência. Isso é uma afronta à própria dignidade do ser humano, querer dizer que alguém vai ter que ficar 30 dias de sobreaviso. Isso não existe. Só uma pergunta, a questão do Amarildo, ele pega de sexta a domingo à noite e entrega na sexta noite. Existe a possibilidade, mas vai ser regulamentado. Vai ser, existe essa possibilidade. O que não existe é você dizer, eu vou ficar 30 dias, ou nós tivemos situações, pelo que me parece, por períodos longos, e não existe a disposição de alguém que vai poder permanecer 30 dias de sobreaviso, ou o ano inteiro de sobreaviso. Aí não há como... Aí vem um detalhe, veja só, o sobreaviso é em horário não trabalhado. Como é que você vai ter sobreaviso no horário que você está trabalhando normal, das 7 da manhã até as 5 da tarde? Ele não está de sobreaviso, ele está no serviço. Então isso tem que ser devidamente remunerado. Isso que qualquer um pode verificar na legislação, que é claríssimo. Sobreaviso é
Fora do expediente normal, a pessoa fica de sobreaviso. Seria a mesma coisa, plantão. Alguém fica de plantão. Médico fica de plantão. Ele está ali no local. Em casa é sobreaviso. No serviço, fora do horário normal, expediente normal, em casa é sobreaviso. E no local de trabalho é plantão. Entenderam a diferença das duas coisas? Isso tem que ser disciplinado. Companheiro Não sei Haroldo, se... companheiro, Sim. nas explicações do senhor, da Vossa Excelência, então quer dizer que eles não vão mais ganhar sobreaviso. Perfeito? Como o senhor colocou, eles não ganham mais sobreaviso. Vão ganhar, sim. Sim, senhor. Ninguém disse que não vão ganhar. Vão ganhar o sobreaviso. Devidamente disciplinado quando eles estiverem no serviço sobreaviso, está em casa. Vamos supor, há pouco o senhor Dilson disse que o senhor fica de segunda-feira até no sexto, sábado. Sim. O senhor trabalha durante o dia? Tá. Durante o dia o senhor está normal no serviço. Agora, as horas excedentes, isso vai aparecer na lei, vai ficar bem claro. Nas horas excedentes, o senhor tem 33% de acréscimo nas suas horas normais. E se o senhor for chamado para atender uma emergência, o senhor não tem mais aviso, porque o senhor está ganhando hora extra. Aí o senhor ganha hora extra paga integral no horário que o senhor está trabalhando. Sim, inclusive tem mais, foi levantada uma questão aqui, eu não vi a folha de pagamento, não sei se os senhores não ganharam o horário noturno, tem que ser pago com acréscimo. Tá, mas tudo bem, mas eu estou esclarecendo, isso tudo vai ser regulamentado. Eu só quero deixar isso bem claro. Vereador Haroldo, Oi. é óbvio que, com licença com a palavra, Sim. é óbvio que o sobreaviso é para quando o funcionário está em casa. O Sim. sobreaviso, ele está em sobreaviso em casa. Todos eles estão em sobreaviso 30 dias. Não, isso Qualquer não um existe. qualquer um deles pode ser chamado qualquer hora para trabalhar. Qualquer hora que for chamado, porque ninguém sabe quantos que vão ficar doentes hoje, quantos que vão ficar doentes amanhã, quantos que vão ter que ser levados no hospital num sábado, num domingo, de noite, de madrugada. Isso eles estão de sobreaviso. O pessoal da saúde, ele está pronto para sair às 4 da manhã, às 3 da manhã, às 2 da manhã. De certa forma, é um sobreaviso que todo dia eles saem esse horário. Entendeu? Eles estão de sobreaviso, estão em casa, mas estão prontos para ir. Entende? Eu acho que é mais do que justificável o pagamento de sobreaviso para eles. Ele vai ser Isso. disciplinado, vocês observarão. Então, tá bom, não tem como sobreavisado receber só durante o horário que ele está trabalhando. É lógico que ele não está de sobreaviso, porque ele está no horário claro que não. trabalhando. Mas o sobreaviso é para o horário que ele não está trabalhando. Sim. Isso é lógico. Porque se Exatamente, for para ele correto. trabalhar só o horário de serviço, ele vai começar às 7 da manhã até o meio-dia e das 1h30 às 5 horas. Como é que eles vão trabalhar na saúde? Isso seria o horário, né? O que eu estou querendo dizer para o Horário senhor... normal, horas normais. Né? Só esclarecendo, ninguém tem condições de permanecer de sobreaviso 30 dias seguidos. Isso é inócuo querer fazer qualquer 30 dias, não. Ele tem que ser sobreavisado. Isso é da lei, ele tem que ser sobreavisado. O senhor está de sobreaviso. Não se pode condicionar uma pessoa a ficar 30 dias, ou 60, ou um ano inteiro, né, em casa, dizendo, o senhor fica em casa, agora esperando para ser chamado. Para isso, vai ter que ter uma escala. 2, 3 motoristas devem ficar de sobreaviso. 2 por... Está aí, correto? 2 por final de semana, ou 2 toda semana. Eles vão ganhar o sobreaviso. No período que aí daqui a pouco ele não vai estar de sobreaviso. Outros 2 vão estar de sobreaviso. Vão ganhar o sobreaviso. Agora, ninguém é escravo para dizer que vai ficar 30 dias de sobreaviso, que isso aí é uma incongruência. Agora, eu defendo o princípio. Estar de sobreaviso tem que ser pago e está trabalhando, necessariamente tem que ser pago as horas extras se ele for chamado dentro do sobreaviso. Mas a lei vai disciplinar isso tudo certinho, tá? Eu só quero deixar claro.
o anteprojeto foi submetido no Tribunal de Contas e eles simplesmente acharam um absurdo alguém ficar 30 dias, que é totalmente abominável. Não tem condições de alguém ficar 30 dias seguidos e mais 30 e o ano inteiro de sobreaviso. Isso é uma afronta à dignidade humana. Eu só quero deixar isso bem claro. Mas podem ter certeza, as horas estas, estado de sobreaviso, chamou para o trabalho, tem que ser pago hora extra, necessariamente. Outra coisa, eu entendi, eu achava sempre que o adicional de um turno estaria sendo pago. Tem que pagar adicional no turno quando trabalha, tem que pagar. Eu defendo isso, eu digo muitas vezes na Justiça do Trabalho, o que é correto, vocês vão ter sempre um defensor do que é correto. Agora, o que não é, tem que ser disciplinado e tem que estar dentro da lei, até para a segurança de todos os senhores. Eu só gostaria de deixar isso bem claro e permaneço à disposição. O projeto de lei, eu imagino que para a próxima sessão deve estar vindo, ele está recebendo alguns ajustes, e quem tiver eventualmente alguma dúvida, eu me coloco à disposição para deixar isso bem clareado para todos os senhores. Ok? Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Haroldo Schink, vereador Ernesto e demais vereadores pelas explicações. Só um pouquinho, por favor, faça uso da palavra na tribuna. Ok. Considerando aí o que o senhor falou, concordo plenamente com o que o senhor disse, mas tem uma questão, quem já estava ganhando? Como é que vai ficar? A diferença dessas pessoas que ganhavam aí, que ganham R$1.100, R$1.200 e que estavam ganhando R$1.600, R$1.500, como é que vai ficar a situação dessas pessoas, digamos, que tenha 2, 3 que vai ficar, mas aqueles que já estavam ganhando, mesmo que seja regular ou irregular, ou, né, se é correto ou não, eu gostaria de saber o seguinte, da situação, o que vai ser feito para repor, porque na verdade, assim, se para o senhor não faz falta 400, para mim vai, desculpe, mas faz. R$400 no meu pagamento faz da minha família. Tá, mas o senhor falou uma palavra eu não entendi. Regular? Não, eu digo assim, agora, o que é ganhou correto... irregular? Exatamente. Se ganhou eu irregular? concordo com o senhor, mas eu digo, se estiver irregular, vamos supor, está irregular, mas o que vai ser feito, o que o nosso prefeito agora vai fazer para repor isso? Para essas pessoas que ganhavam, que estavam ganhando, e que vai fazer falta no pagamento. Mas o senhor me desculpe, mas se estava ganhando irregularmente, não se sustenta? Mas em que ponto que o senhor vai provar que é irregular? E vai dizer para mim que eu estava irregular. Eu só pergunto uma coisa. Eu estou 24 horas por dia em casa e fico o ano inteiro, se for preciso, em casa de plantão. Eu estou à disposição, eu disse isso para o Nilson. Nilson, não tira o meu. Me liga a hora que você quiser, porque quando estava enchente aqui, nós estávamos aqui, ó, de madrugada, com o caminhão, recolhendo, ajudando. Nós estamos aí, é só ligar. Então, revejam essa parte, está entendendo? Mas desde que o senhor me disse uma palavra ali, que alguém recebia irregular, se recebeu irregular, não pode continuar recebendo uma irregularidade. Estou dizendo o seguinte, você colocou que tem coisas que são possíveis e há outras que talvez sejam irregulares, né? Sim. É isso? É correto que a pessoa permanecia... Olha, eu concordo que é correto, eu concordo que seja correto, concordo com o senhor, a sua palavra eu concordei. Eu só digo assim, mas aquelas pessoas que ganhavam, talvez se fosse incorreto ganhar, mas o que vai fazer para repor essa perda? Porque isso acaba sendo uma perda, não é verdade? Não é verdade? O senhor não pode invocar a regularização com uma recompensa por alguma coisa que era irregular. Mas talvez um reajuste? Aí teria que responsabilizar quem um dia diz isso de uma forma irregular. Agora, nunca manter uma irregularidade. Sim, essa não pode ser mantida. Mas assim, de que maneira eu estou irregular? É que eu queria saber. De que maneira? Se o próprio prefeito assinou e me deu isso, foi protocolado, então acho que está dentro da lei. Eu acho que o prefeito não iria fazer uma coisa irregular tem que ser corrigido. Eu respondo para o senhor. Mas não com uma recompensa para eventualmente compensar uma irregularidade. Mas existe essa possibilidade de rever? Não sou eu que determino. Eu estou aqui para sanear um problema de irregularidade legal. Ela tem que ser disciplinada e tem que ser instituída em lei de que forma a coisa vai acontecer. Se alguém está realmente de sobreaviso,
ele vai receber. Agora, Ok. se não estava em sobreaviso, nem a lei não permite isso, e inclusive existem repercussões sobre isso se eventualmente o Ministério Público pegar. Ok? Ok. Só quero deixar isso claro. Concordo com o senhor. Eu só gostaria de que tivesse realmente uma situação, porque 2 pessoas aqui ganhar e o restante não ganhar, Não, ganha tipo quem? assim, que tiver direito, claro, que o senhor colocou, mas as outras pessoas, e essas pessoas que de repente estavam ganhando e passaram a não ter isso mais. Mas se eles Entendeu? estavam ganhando eventualmente irregularmente, não pode ser mantido. Mas a questão é essa, é quem prova que é irregular, isso é a questão. Eu queria saber que provasse, que prove que é irregular, aí eu até concordo. Obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado, vereador Haroldo, pelas explicações. Eu penso que esse assunto ele deve ser estudado, ele deve ser sentado, colocado na mesa, para depois a gente vir aqui no plenário e discutir de forma correta uma discussão. Não digo que essa discussão não foi saudável, a gente cresce com essas discussões, mas precisamos amadurecer isso e com certeza o que for dentro da legalidade será feito. Passando nesse momento, concedo a palavra ao vereador Leonir Eftin. Presidente, vou acabar usando no meu horário da Tribuna Livre, da Palavra Livre. Ok. Passando às explicações pessoais, concedo o uso da palavra à vereadora Marlene Lopes. Meus cumprimentos ao senhor presidente Leonardo Pavanello e aos nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora Vaneide, e meus cumprimentos a todos que nos honram com suas presenças aqui hoje nessa casa, e em especial aos funcionários públicos, aos motoristas da área da saúde, que vêm hoje com todo o direito reclamar as suas perdas. Mas quero dizer a eles, em primeiro lugar, que além de me colocar totalmente a favor de regularizar a situação deles e dar a eles tudo o que é de direito, quero manifestar a minha admiração e o meu reconhecimento pelo trabalho que fazem. Não só pelo fato de dirigir e conduzir os doentes, mas pelo apoio que muitas vezes tem dado às famílias nesses momentos de dificuldade que se passa quando se tem uma pessoa realmente doente. Aquela palavra amiga, aquela forma de saber conversar com o familiar naquele momento que se está tão carente. Minha família já fez uso desse trabalho e fomos muito bem tratados. Então, por isso, manifesto a minha consideração. E por hoje seria isso. Meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Marlene. Neste momento, concedo a palavra à vereadora Vaneide Bach. Eu quero dizer aos meus colegas, funcionários da prefeitura, de que eu tenho uma profunda admiração por todos os funcionários de todos os departamentos. Agora, aos motoristas da saúde, uma especial admiração e gratidão. Eu tenho certeza que em muitos momentos, estando de sobreaviso, estando de plantão, fazendo hora extra, vocês estão se superando, vocês estão trabalhando com superação. Os meus parabéns. E eu também tenho a certeza de que a nossa defasagem salarial, sei lá de que maneira vai ser regulamentada, mas nós não vamos sofrer nenhum prejuízo, né? Desde que ela seja regulamentada e venha com lei. Não adianta hoje eu receber alguma bonificação a mais e amanhã eu quero brigar por esse direito e tenho que devolvê-lo, né? Ficar com resquícios.
É isso que eu quero colocar. Com toda certeza, o nosso prefeito Nelson vai olhar com carinho por cada um de nós, em especial a vocês, motoristas da saúde. Meu muito obrigada. Obrigado, vereadora. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Ivo Palpitz. Quero cumprimentar o nosso presidente, a todos os vereadores, aos funcionários da casa, todos aqui presentes, aos funcionários públicos, aos motoristas da saúde, que eu admiro vocês, o serviço de vocês, eu sei que é um serviço cansativo, eu considero até um volante que nem fosse uma arma engatilhada, que você pode morrer, você pode matar, pode acontecer um monte de coisas nesse meio tempo. E quero deixar bem claro que vocês têm a minha admiração por vocês, e porque podem contar com o meu apoio, com o apoio de todo mundo aqui, eu acho que todo mundo vai apoiar. E eu acho que bem merecido que vocês estão reivindicando aí, mas que nem o senhor disse, dentro da lei. Mas eu acho que vocês merecem isso aí. Serei isso, presidente. Obrigado, vereador Nico. Passo nesse momento a palavra ao vereador Joacir Pereira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste. Bom, quero dizer que houve uma questão, uma dúvida aqui sobre o funcionário público nessas horas ali que se excede, que eles estão sob o aviso. Concordo plenamente com o senhor Haroldo, vai ser feita essa revisão, não que não vão deixar de ganhar, tá? Mas perante a lei que nos ampara. Eu sei, como empresário, a gente sofre lá na frente as consequências que é feitas ilícitas no passado. Não como o nosso amigo Foguetinho, lógico, ele disse que estava sob aviso o ano inteiro. Mas um exemplo eu digo assim, a gente tem que se acostumar com o salário que a gente ganha. E isso é tipo uma hora extra. Eu, por exemplo, lá na empresa, eu cedo, tá bom, as atividades estão bombando, vão ficar 60 dias fazendo hora extra. A pessoa acaba se acostumando com aquele salário extra. Quando não tem hora extra, faz falta. Faz falta. Ela não pode estar contando com aquelas horas extras durante o ano inteiro. Agora, o sobreaviso não existe, eu concordo com ele, a pessoa está 30 dias, todos os funcionários públicos, 30 dias sobre aviso, não tem como. Não existe isso aí, tem que ser feito uma escala de tantos funcionários para cada determinado dias, para poder sim ser feito. Aí, perante a lei, com certeza todos vão ser amparados, tá? Quero dizer isso para vocês, pode ficar tranquilo, nós vamos analisar com todo carinho. Quero também dizer, aproveitando que o organizador nosso aqui da Estante Física está aqui junto com nós, já teve muitas discussões que eu acompanhei nos anos anteriores, não desmerecendo a nossa Estante Física, que é uma festa maravilhosa, bonita, só que o local, já foi discutido várias vezes, reivindicação da população que está pedindo para mudar, porque acaba atrapalhando, certo, o comércio. Já foi alterado o local. É lá em frente ao Clube Caminhoneiros agora. Obrigado. Seria essa a minha indicação, para colocar. Meus parabéns, agora sim as coisas funcionam. Tá? Enquanto a minha indicação lá do bairro Revólver, que está vindo 2 milhões do Fundam, que nosso município vai ser contemplado, gostaria sim que o nosso prefeito analisasse com carinho, que é um bairro antigo e só falta 2 quilômetros para acabar de pavimentar aquele bairro. Sendo assim, eu acredito que não vai mais ter desperdício de dinheiro público, vai ser uma economia que não vai mais precisar, e maquinário, macadame lá para aqueles fundos, a estrada vai estar pronta, nós vamos condicionar para outro local esse material. Então é um bairro que finaliza ali e não vamos mais ter preocupação com isso aí, tá? Então seria isso. Por hoje, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Joacir. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar mais uma vez todo o povo que nos honra com suas presenças e dizer que, convidar a todos eles que não venham só num dia polêmico para a sessão, que façam parte, e acompanhe mais a sessão, venha mais vezes, agora o horário é bom, Então, que venha nos assistir,
né, compareça um pouco mais, que também nos ajuda. Né. Quero falar também, Léo, sobre as quadras, né, isso é uma educação que eu já venho há muito tempo pedindo, nunca foi dado uma atenção especial, então eu sou um aliado teu, é bom que você venha até para me ajudar sobre isso, inclusive eu tenho 2 academias encaminhadas, só não veio ainda por falta de competência de um ou outro dentro da prefeitura, tá? Mas das academias já me ligaram 10 vezes que, né, estão lá, falta de projeto para ser colocado uma no loteamento do Brats, né, e a outra um local ainda que nós vamos escolher onde colocar. Mas tem 2 academias, né, completa, com cobertura. Né, falta a parte, né, burocrática que não está sendo cumprida. E sobre o projeto de lei número 001, né, eu quero que todos saibam que já, né, esse convênio já sempre existiu com o hospital, não é um convênio novo, que só teve um pouco de acréscimo agora sobre o índice, mas é um projeto, sempre foi um convênio que existiu entre a prefeitura e o hospital. E o projeto 002, a mesma coisa, do auxílio financeiro para a PAI. Também sempre existiu, então está sendo só, né, remunerado com o índice. Né? Então é coisa que já existiram, a gente é muito a favor, né? Muitos acham que está sendo feito agora, mas sempre existiu. Né? E sobre os funcionários ali da prefeitura, vamos falar mais um pouco, já aproveitar a palavra livre. Então, se não for como está defasado o salário do pessoal, então que desse uma bonificação, então, sobre o salário, alguma coisa, ou mesmo uma, né, uma avaliação de quanto foi perdido nos últimos anos, e ver o que der para dar uma arrumadinha, né, nesse salário do pessoal, arrumar. Se não quiser dar o sobreaviso, também dá para dar uma bonificação, dá para depois incorporar também. Né? Uma vez já foi feito isso, até no governo do Ivo, né, quando ele era prefeito, eu me lembro que o Ivo fez isso, né, deu uma bonificação de R$100, depois incorporou. Tem modos, maneira de arrumar, é só ter vontade, né, Ivo? Então, é o que eu tenho a dizer, pessoal. Quero desejar a todos uma boa semana, que estejam todos com Deus e com muito amor no coração. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ernesto. Concedo nesse momento a palavra ao vereador Marcelo Martins. Mais uma vez, boa noite, presidente, vereadores, Tairine, Klaus, Barbeta, público aqui presente, os internautas. Referente à indicação número 012, que seja determinada a instalação de um redutor de velocidade, uma travessia elevada em frente ao ginásio de esportes, lá no Pinheiro. Ali nós temos o posto de saúde, temos o ginásio de esportes, que não é só utilizado pelos alunos do colégio, temos a academia ao ar livre, temos o colégio, o maior colégio municipal, que atende mais de 800 crianças, fora os professores. E eu conversei com vários pais, e alguns me relataram que ali se torna até uma pista de velocidade. Hoje, inclusive, o motorista da ambulância, o Marildo Leite, ele quase presenciou um atropelamento de uma criança, e eu gostaria que fosse tomada com urgência a colocação dessa travessia levada ali para garantir a segurança de todos. Não só das crianças, mas dos usuários ali do posto de saúde também. Em relação à indicação número 013, o senhor Vitório Wisniewski, ele mora em frente à rua Professor Antônio Becauser, que o loteamento ali próximo à Unidade, todo o esgoto que está correndo ali do loteamento está indo para o terreno dele, que ele tem o gado dele, os animais dele, e aquilo lá está entupido, e ele sai, a vala está entupida, já saiu do leito, e o esgoto está correndo no meio do pasto. Ele está tendo que caminhar lá no meio do esgoto, e os animais dele também estão lá no meio. Então eu gostaria que fosse tomada uma providência, que fosse só feita a limpeza daquela vala na propriedade dele. Também desejar um bom ano letivo a todos os alunos, que hoje iniciaram-se as aulas, um bom ano a todos os professores,
Mais uma vez, os motoristas da Secretaria de Saúde, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um grande parceiro aqui no Legislativo. Foi um prazer trabalhar com vocês. Desejar uma boa semana a todos aqui presentes. Venham toda segunda-feira. É muito bom poder contar com todos vocês aqui. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador Marcelo. Inclusive, logo está pronta a escola nova, que está sendo construída lá no bairro Pinheiro também, sendo a maior escola da rede municipal. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Leonir Eftin. Gostaria de cumprimentar o presidente, Leonardo Pavanello Júnior, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta casa, público que nos honra com suas presenças e os internautas. Muito bom a gente ver a casa cheia. Gostaria que sempre o pessoal participasse, que é importante as reivindicações de vocês. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o CPC da Capela São João Bosco, do bairro Pinheiro, pela brilhante festa que proporcionou no dia de ontem, na qual eu tive a participação dela também. Também gostaria de fazer um agradecimento que a gente fez a audiências públicas, solicitando da nossa Polícia Militar, os órgãos competentes da Justiça, providências contra vários delitos que vêm acontecendo no nosso município. Então nós temos que também agradecer quando acontecem as ações da polícia, na qual essa semana teve 3 ações de destaque pela nossa companhia, o quartel do nosso município, que pertence à Companhia de Ibirama, que foi o assalto na Madeireira Brats, na qual foram presos todos os meliantes que lá cometeram o delito. Também teve a recuperação de um veículo no município de Dona Ema. E hoje aconteceu uma prisão de um foragido da penitenciária de São Cristóvão do Sul, que estava escondido na localidade de Ribeirão da Onça. Então, agradecemos o empenho deles, sinal que eles estão trabalhando. Então, isso é importante, que são alguns marginais que são tirados de circulação. E com certeza deve ter cometido mais delitos aqui em outros comércios que, posteriormente, a Justiça deve identificar. Também, não usei a palavra antes, até gostaria do presidente, quando solicitado, que eu respeitasse a ordem de cada vereador, assim que solicitar, pelo microfone. Então, vou fazer a minha justificativa. Eu não vejo desta forma que o sobreaviso ele é irregular, até porque isso já vem acontecendo, não posso ser preciso, mas acredito que o sobreaviso vem sendo pago pelo menos há 20 anos aqui em nosso município. Não é possível que em 20 anos foi irregular. Só agora, talvez ele necessita de algum ajuste, mas eu não vejo que ele é irregular. Até porque nós temos aqui 2 ex-prefeitos, o prefeito Haroldo Schink, que acredito que na época dele também foi pago, e tem o ex-prefeito Ivadame também, nossos vereadores aqui, que isso acontecia na época do mandato deles também. E não acredito que eles também pagaram todos os anos que foram prefeito, que foi pago irregular. Se existe algum ajuste, deve ser feito sim. Mas eu não vejo que as pessoas que trabalham se dedicam, tanto da Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Assistência Social, seja qual for. Acredito que existe uma maneira sim de acertar, mas que seja quanto antes. Não vejo que cada servidor deva ter o prejuízo. Se é ilegal, tem que ser uma forma de ser reparado, mas que seja o quanto antes. Nós já estamos com 43 dias do governo Nelson Virtuoso e acredito que em 43 dias já podia ter vindo um projeto para cá para regulamentar e ser modificado se necessitar de algum ajuste. Nós estamos aqui à disposição, mas só para informar vocês que ainda não apareceu esse projeto. Me coloco à disposição, se queira fazer uma comitiva para que nós marcamos uma reunião com o prefeito. Eu acompanho vocês e nós vamos lá reivindicar sim. Mas acredito que o líder do governo, o vereador Haroldo Schink, deve fazer isso
em nome dos demais vereadores, e até porque ele é a voz do prefeito aqui nesta casa. Então, acreditamos que na próxima sessão, convido a vocês todos que participem novamente, nós vamos batalhar para que exista uma forma o mais breve possível para ser ressarcido. Mas eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta, se o presidente me permita, para o líder dos motoristas, o vereador ao motorista Adilson Witt, na qual ele solicitou que, talvez eu não entendi bem o que ele quis explicar antes, em função de que vai ser cobrido em horas extras. Você quis dizer isso, o sobreaviso do mês de janeiro, que vai ser dado em horas extras, ou o que você quis dizer na sua palavra? Hoje, ao fim da tarde, então me passaram que vão pagar agora esse sobreaviso passado, que eu não recebi, vão cobrir agora em 50 horas corrido daquele sobreaviso lá. Tá? E esse final de semana que eu trabalhei também vai ser pago em horas extras. Você quis dizer as horas que você faz, as horas extras normais e mais 50? Não. Corrido de sexta à noite até domingo à noite, 8 horas da noite. Sim. Então, nas minhas contas, deu 50 horas esse final de semana, né? Que foi esse plantão que eu tirei, que esse sobreaviso que eu digo, né? Sim. E o de janeiro, que eu fiz dia 6 de janeiro, aquele final de semana que não foi pago, esse também vai ser pago em horas extras. Vai ser pago em horas extras, além daquelas que você fez, isso? E além daquelas que eu corri a semana, um mês para cá, que deu mais 57 horas que eu viajei, de horas extras que eu viajei. Mas eu não vejo que, obrigado pelas suas colocações, mas eu não vejo que esse também é o caminho legal. Se ele está fazendo, só para vocês entenderem, se ele está fazendo as horas normais, como é que eles vão pagar também 50 horas a mais para cobrir o sobreaviso? Ele esteve, mas ele está ganhando as horas normais, as sobre-horas que ele fez. Além daquelas, pelo que ele explicou, ele vai receber mais 50 sobre-horas. Não é correto também. Mas a gente vai verificar. Nós vamos verificar e vamos acompanhar para ver essa solicitação. Obrigado, senhor presidente. Queria desejar a todos uma ótima semana. Obrigado, vereador Lenoir Efting. Obrigado, Adilson Witt, pelas palavras novamente. Concedo, nesse momento, a palavra ao vereador Sávio Batista. Novamente cumprimentar o nosso presidente, os demais vereadores. Um cumprimento especial aqui, seu Ivo Suave, que está retornando a presidente Getúlio. Cumprimentar o seu Ivo, cumprimenta todos os homens aqui presentes. Cumprimentar a Kátia, sua filha. Cumprimenta todas as mulheres aqui presentes também. E já aproveitar o gancho do companheiro Corpeto, Lenoir, se me permite, falando em segurança pública, acompanhando as tristes notícias do Espírito Santo, que já está taxada como uma terra sem lei. Presidente Getúlio, a gente tem que aplaudir o trabalho do CONSEG, onde está a presidente aqui, a Kátia, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que mesmo sem muitos para trabalharem, estão realizando um trabalho. Não pararam. Não pararam como no Espírito Santo que a gente vê saqueamento, mortes. A terra sem lei mesmo. E a gente tem que parabenizar a Kátia, então eu quero que você transmita aos membros do CONSEG o parabéns e continuem trabalhando assim. E mais, e mais, e mais, e mais, né? O presidente Getúlio precisa de vocês. Cumprimentar também a Sueli do Jornal Gazeta, seu filho Vinícius. E um cumprimento especial aqui também, companheiro presidente Adilson, nosso motorista, ao seu Adair, onde semana passada tive o privilégio de conhecer o fantástico trabalho que ele faz no remo de presidente Getúlio. E muitos até riram de mim, porque ia afundar o barco, mas eu fui também, né? O gordinho aqui teve coragem, né, seu Adair? Mas prestigiar, e é tão importante, meu filho já está lá também, bastante criança a gente também levou, e vai levar muito mais para fortalecer esse esporte. É mais uma opção. Enquanto a gente tiver a opção, a gente está tirando as crianças, os jovens e até os adultos, né, de males
que a vida tem pela frente. Dizer aos motoristas, funcionários públicos todos, da parte do foguetinho, da parte dos motoristas, todos os servidores públicos, vamos achar uma solução. Quando vir o projeto, com certeza vamos analisar muito bem. E antes de ser votado, companheiro presidente, gostaria de ouvir alguém do funcionário público junto com a gente, para ver se está bom para eles ou não. Porque é eles que sofrem na pele. É eles que têm o salário. Se é legal ou ilegal, vamos analisar. Mas volto ainda na minha tecla, companheiro presidente, eu gostaria de ouvir a nossa assessora jurídica, para ver o que ela tem a dizer sobre esse ponto de vista que está acontecendo, até para esclarecer um pouco mais o trabalho da Câmara de Vereadores, nossa assessora jurídica, Tairine, que realiza um ótimo trabalho. Companheiro presidente, se me permite, eu gostaria de ouvir a nossa assessoria jurídica e já, desde já, agradecer a presença de todos vocês e desejar uma boa semana, companheiro presidente. Obrigado, vereador Sávio. Nesse momento, então, passo a palavra para a assessora jurídica dessa Casa Legislativa, Tairine Frank. Boa noite aos vereadores, às vereadoras, aos demais presentes, aos ouvintes online. Bom, eu acho que o Dr. Haroldo até já explanou de uma forma bem clara toda essa situação que está acontecendo ali com essa questão do sobreaviso. Até nós temos o jurídico da prefeitura que está a par, que está tentando encaminhar esse projeto para cá, porque a gente tem esse problema, até como o Dr. Haroldo colocou, que o Tribunal de Contas também observou, e que ainda eu admiro da parte do Executivo que também eles estejam tentando adaptar esses pagamentos para a posteriori, para a questão das horas extras, adicional noturno, para que não exista um prejuízo, até anterior, porque poderia, por exemplo, acontecer a situação de terem que devolver valores. Recebeu irregular? Você já pensou? Então, eu acho que o Executivo do município está tomando as providências para que os funcionários da prefeitura não fiquem desamparados quanto a isso. Então, no mais, o Dr. Haroldo colocou a questão das horas extras, adicional noturno. Realmente, o sobreaviso ele tem que ser regulamentado, a gente não tem uma lei municipal. Então, e o sobreaviso é isso, você não pode ficar 30 dias. Ele tem que ser uma coisa assim, você coloca 2 pessoas uma semana, 2 semanas... não sei agora, às vezes a prefeitura, a saúde, ela demande mais pessoas de sobreaviso. Mas não uma coisa, tem que ser uma coisa rotativa. Então, acredito que a mais do que o Dr. Haroldo tenha falado é isso. Muito obrigado, assessora jurídica, advogada Tairine, pelas palavras. Só faço aqui um esclarecimento. Esse projeto de lei do sobreaviso ainda não veio para a Câmara de Vereadores, ou seja, todo o projeto do Executivo que passa aqui tem um parecer jurídico da Tairine. Esse parecer jurídico quem faz no momento é quem executa, quem faz essa lei lá no Poder Executivo, mas a pedido do nobre vereador Sávio, a Tairine fez uma pequena explanação complementando as palavras do vereador Haroldo Schink. Concedo nesse momento a palavra ao vereador Haroldo Schink. Senhor presidente, senhores vereadores, estimada plateia aqui presente, senhores funcionários. A questão das discussões que ocorrem nesta casa tem como bojo principal exatamente encontrar solução para os demais diversos aspectos de ordem legal que regem o município e a vinculação jurídica com os fatos e as ocorrências e os seus reflexos, as suas repercussões. Quando nós estamos aqui para esclarecer determinados pontos, eles trazem consigo o bojo da legalidade.
nós não podemos fugir daquilo que realmente tem que se constituir na estruturação e na própria segurança jurídica, tanto do ente público quanto do funcionário ou do cidadão. Apenas complementando com relação ao problema da lei, que deverá disciplinar definitivamente a questão do sobreaviso, e também, eu já trago isso também do avanço noturno no trabalho, eu estranho que isso não tenha ocorrido até hoje, mas em algum momento tinha que acontecer. Eu só espero que não tenham reflexos indesejados do passado, porque a manutenção de uma irregularidade, ela induz a necessária correção, sob pena de eventualmente até poder causar prejuízos ao próprio beneficiado, que de alguma forma então foi beneficiado sem amparo legal. E essa segurança deverá ser oferecida por intermédio de aprovação nessa Casa Legislativa. Eu, particularmente, sempre fui defensor do funcionalismo público, mediante uma cobrança também da resposta por intermédio do seu labor. E nem poderia ser diferente, porque todos nós sabemos de que a resposta ao trabalho é a remuneração. Sabemos também de que as dificuldades que o poder público, no geral, está enfrentando são reflexos também de uma estrutura não estabelecida adequadamente no passado. Eu diria, não se justifica, por exemplo, funcionários públicos pelo Brasil afora ganharem 20, 30, 50 mil reais de salários ou de aposentadoria, quando um funcionário vinculado ao sistema da Previdência Social só consegue ganhar no máximo R$ 5.080. Agora está em 5.140, se eu não me engano. Não se coaduna esse procedimento. Mas onde é que está o erro? Numa falta de estruturação no passado, que não deu segurança nenhuma ao efetivo trabalhador. E aquele que talvez menos tem que ser dedicado no sentido da produção e da defesa, é o que menos ganha. Então, isso aqui pode parecer discurso, mas é necessário de que exista segurança jurídica para tudo. E nessa segurança jurídica também deve ser estabelecido o disciplinamento da legislação com relação ao sobreaviso, ao adicional noturno e a própria configuração dos procedimentos dentro do aspecto dedicação versus resposta a salário. Nós defendemos esse princípio. Eu fui desde o início, quando foi levantada a questão, eu defendi o princípio de que tinha que ter uma lei que assegurasse efetivamente segurança. E essa segurança tem que estar instituída em lei. Não adianta querer se sustentar em irregularidades, que elas não têm consistência. E os senhores têm que saber de que quando os senhores estão trabalhando, estão também acobertados por uma legislação que os assiste, e não simplesmente uma portaria que não trouxe uma fundamentação jurídica sob a ordem constitucional municipal. Não existe uma lei que instituiu isso e, consequentemente, a portaria está deserta, como disse o Tribunal de Contas. Está deserta, não existe uma lei que instituiu, tem que ter lei que institui um pagamento. Não existe possibilidade de você, eventualmente, simplesmente dizer, eu ganhava. Eu ganhava, mas ganhava irregularmente e, consequentemente, sucumbe. Não há consistência. Eu, só agora, dando uma resposta, eu devo uma resposta ao vereador Sávio, da semana passada, com relação ao problema da continuidade do asfaltamento da ligação Presidente Getúlio a Rio do Sul. A empresa está se disponibilizando, só que a medição foi feita, ela está aguardando o pagamento não é pela Prefeitura, é pagamento pelo Estado, e a partir do instante que esse pagamento ocorrer, deve imediatamente prosseguir. Mas nós dependemos hoje da liberação dessa verba do governo do Estado. Foram liberados até agora 500 e poucos mil reais,
quando na realidade a primeira leitura do trecho feito, e é só explicando, a leitura quer dizer a constatação por intermédio do serviço de engenharia, tanto do município quanto também do Estado, do asfaltamento e da obra já realizada. O total desse importe estaria hoje em R$1.800.000, dos quais somente foram liberados pelo governo do Estado até agora 500 e poucos mil. Em torno de 500 mil, redondamente. Ele, evidentemente, está aguardando a liberação do restante. Ele não está dizendo que não vai para a empreiteira que ganhou a licitação, não está dizendo que, de repente, não consiga dar prosseguimento, porque, inicialmente, eles vão concluir o asfalto, a trecho que eles assumiram e ganharam a concorrência aqui no Pinheiro, na Traugott Miller, e, por consequência, depois eles também querem continuar lá. Mas, evidentemente, o ponto básico deles também é receberem o que já foi feito. E, até aqui, até pelas dificuldades que o próprio Estado enfrenta, ele ainda não realizou esse pagamento. E lá no Pinheiro, nós estamos enfrentando, a administração municipal está enfrentando uma série de problemas com relação à alocação da canalização da água, que infelizmente, por algo que não se consegue explicar, a tubulação foi colocada debaixo do asfalto e que está diante das rupturas da canalização, de tubulação, estão havendo inúmeros vazamentos agora. Isso deve, em algum momento, encontrar uma solução. De que forma vão encontrar essa solução, nós não teríamos uma explicação aqui, mas causa problemas seríssimos. Portanto, eu gostaria de dizer que permaneço à disposição, tenha aqui sempre um vereador que dará a resposta de conformidade com a sua convicção e seu conhecimento. Quando eu não tenho, eventualmente, conhecimento em alguma coisa que me for solicitada, eu procurarei sempre buscar a resposta e trazê-la a todos os senhores vereadores e a plateia que aqui está. Agradecendo especialmente por essa presença. Essa casa é do povo e é assim que nós gostamos de ver. Os senhores têm o direito de saber a totalidade das informações que emanam da administração pública, do trabalho e também da atuação dos vereadores nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Obrigado, vereador Haroldo Schink. Queria agradecer a presença de todos, professora Adair, professora Maria, o Travalha, que está aí presente, ao doutor Fernando Schaeffer, aos motoristas, por ter vindo aqui colocar suas reivindicações. A classe só é mais unida quando ela está junto. Então, na semana que vem, possivelmente, esse projeto deva estar já no plenário. Fortaleçam ainda mais, contate os motoristas. Cumprimentando os motoristas, cumprimento os demais funcionários públicos que aqui estão presentes, diretora de ensino, dona Margarida, do jornal, a Sueli está presente, ao seu Dita, pai do meu amigo e vereador Marcelo Martins, ao Orli, Luiz Locke, Beda, a Kátia, que está aí presente, todos que estão presentes hoje. A sessão está surtindo efeito, novo horário, hoje estamos com a casa cheia novamente, esperamos que continue. Fica aí o convite para participar todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. Há 2 semanas atrás aconteceu o Festival Multicultural, lá no Clube Caminhoneiros, em prol do Recanto dos Anjos. O evento foi um sucesso, organizado e idealizado pela Ana, pelo Ronildo e o pessoal da Cultura de Presidente Getúlio. Ontem me fiz presente na comunidade do Pinheiro, na festa São João Bosco, no horário da tarde. A festa estava muito linda, estava cheia também. No próximo sábado acontece o Stammtisch, Presidente Getúlio, que é idealizado também pelo vereador Marcelo Martins, e fica o convite a todos. Convido aos vereadores, por intermédio do magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, professor Marcos Tomasi, convida a todos os vereadores para a solenidade de outorga de grau das turmas do 2º semestre de 2016, bacharelado em Ciências Contábeis, bacharelado em Engenharia Sanitária e bacharelado em Sistemas de Informações
que acontecerá no dia 17 de fevereiro de 2017, às 19 horas, no pavilhão de eventos Manuel Marchetti, em Ibirama. Desejo também a todos os estudantes e a todo o pessoal da educação um bom início de ano letivo, pois as aulas iniciaram hoje, no ensino fundamental. Lembrando que os centros de educação infantil já começaram alguns dias atrás. Cumprimento também e agradeço os funcionários dessa casa, ao nosso contador Barbeta, ao Klaus, ao Matheus, a assessora jurídica Tairine e a todos os vereadores. Comunico aos senhores vereadores, quem tiver interesse em participar da Assembleia da UCAV, no próximo sábado, dia 18, em Laurentino, deverá confirmar a presença até o dia 16. Infelizmente não poderei estar presente, tenho show nesse dia com a minha dupla, mas todos os vereadores estão convidados a participar mediante a confirmação com o Klaus até dia 16. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que vai acontecer no dia 20 de fevereiro, semana que vem, às 19 horas, nessa casa. Agradeço mais uma vez a presença de toda a comunidade. Vamos participar aí fielmente das sessões. Agora que vi o secretário da Saúde, seu Germano, obrigado pela presença também. Vamos participar. Vocês, a casa estando cheia, vocês são os maiores fiscalizadores e os lutadores aí em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária e acompanhando os trabalhos tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Muito obrigado pela presença de todos, desejo uma boa semana a todos e declaro a presente sessão encerrada. Uma boa noite.